A mensagem da noite agora, estejamos atentos. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor para todos. Amém. É com grande alegria que esta noite estamos aqui para servir ao Senhor. E na minha mente era Eu quero louvar a Deus pela sua bondade, em cima. porque o Senhor é bom e a sua bondade dura para sempre, que nos trouxe em paz. E eu pensei que Eu fizesse quero rápido. louvar a Deus pela vida do pastor Silvio, que é um homem de Deus que já de algum tempo eu estava para estar servindo a Ele. E hoje Deus aprove nos dar esta oportunidade. Não é fácil pregar a palavra de Deus. E pregar, irmãos, com o pastor Silvio sentado é mais difícil ainda. Não é? Um homem que Deus tem dado sem medida, e isto é a graça de Deus. Agradecendo ao pastor Silvio, eu agradeço a todo o corpo do obreiro local, esta amada igreja, que tenho a honra de conhecê-los. Louvar a Deus pela vida do presbítero Roberto, que nos acompanha, sua esposa, e de todos que aqui estão esta noite. Abra sua Bíblia em Mateus, Lucas, capítulo de número 7. Lucas, capítulo de número 7. Tenha paciência comigo, eu sou vagaroso. Eu não tenho uma voz bonita do cantor, do irmão cantor que cantou nesses dons. Deus abençoe. Lucas 7, versículo 18. Se todos acharam, confirmem com um amém. Amém. E os discípulos de João anunciaram-lhe todas estas coisas. E João, chamando 2 dos seus discípulos, enviou-os a Jesus, dizendo: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E, quando aqueles homens chegaram junto dele, disseram: João o Batista enviou-nos a perguntar-te: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E na mesma hora curou muitos de enfermidades e males e espíritos maus, e deu vista a muitos cegos. Respondendo então Jesus, disse-lhe: Ide e anunciai a João que tendes visto e ouvido, que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres anuncia-se o Evangelho. E todos dizem o que, meus irmãos? Amém. Queridos irmãos, esse texto bíblico, ele fala-nos sobre a história, um pedaço dela, de um homem chamado João Batista. João Batista está preso na prisão de Maqueiro, porque João Batista denunciou o adultério de Herodes com Herodia. Isto está registrado, não vamos ler, no próprio Evangelho de Lucas, no capítulo 3. João Batista, agora preso, ele resolve chamar 2 dos seus discípulos e mandar perguntar, fazer uma pergunta a Jesus.
E a síntese da pergunta é: Jesus, você é o Cristo? Ou esperamos outro? Veja bem, a dúvida não era se Jesus era Jesus. Preste muita atenção. A dúvida não era se Jesus era Jesus. A dúvida era se Jesus era o Cristo. Se Jesus era quem? Foi fraco. Se Jesus era quem? E João, enviando estes mensageiros, aqui está o que lemos. E os mensageiros vão até Jesus e pergunta, faz a indagação, e Jesus retorna a mensagem para João. Irmãos, João Batista foi um homem cuja sua vida foi apontada para o Evangelho, para o Novo Testamento, para os dias de Jesus. Se tinha alguém que não podia ou não deveria duvidar, era João. Se tinha alguém que não deveria pensar ou ter outros pensamentos sobre se Jesus era o Cristo, era João. João Batista, a sua vida apontava para a vinda do Messias. A responsabilidade de João Batista era preparar o povo de Israel para receber o ungido de Deus, o Cristo. Antes de João Batista nascer, Deus já tinha designado a sua missão. Vá para Lucas, Evangelho, capítulo 1. Deixe sua Bíblia aberta, que eu só sei pregar lendo a Bíblia. Tenha paciência comigo, por favor. E eu sou vagaroso. Eu só sei pregar lendo a Bíblia e sou vagaroso. Eu queria saber pregar, que eu acho muito bonito, igual aqueles irmãos que pregam numa velocidade. E eu fui tentar um dia, mas quase que tenho um ataque do coração, porque eu acho que o meu pulmão é menor do que o deles. Lucas capítulo 1. A vida de João Batista e o seu ministério, já antes do seu nascimento, apontava para preparar o caminho de Israel. Repito, Lucas 1, versículo de número 13. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, a tua mulher, te dará à luz a um filho, e chamarás o seu nome João. Aqui está uma resposta de Deus para um tempo de silêncio. O pai de João, Zacarias, já era um sacerdote de idade avançada. Sua mãe também já de idade avançada. Era um casal que, pela ótica humana, já não tinha possibilidade no âmbito humano para ter um filho. Zacarias era da ordem sacerdotal de Abias. Sua mulher Isabel era uma das filhas de Arão, da descendência de Arão. Era um casal que vinha de uma família sacerdotal. Este casal era um casal que eram justos diante de Deus. Este casal era o que, meus irmãos? Foi fraco. Este casal era o que, meus irmãos? Justo diante de Deus, e não sou eu que digo. Veja o versículo 6, por favor. E eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Além de aquele casal ter um bom testemunho aonde moravam, aquele casal tinha um bom testemunho dos de dentro e dos de fora. E por que eu digo isso? Porque quem diz isso é o evangelista Lucas, que fez uma pesquisa acurada para escrever o seu evangelho. E para Lucas registrar
que Isabel e Zacarias eram justos, é porque durante a sua pesquisa para escrever o evangelho que ele mesmo relata, as testemunhas relataram o modo de viver daquele casal. Um casal que até aquele momento não tinha tido filhos. Um casal que trabalhava para o Senhor. Zacarias, sacerdote. Eles já eram avançados em idade. Versículo 7, por favor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril. Isabel era o que, meus irmãos? E ambos eram avançados em idade. Apesar daquele casal ser justo diante de Deus, eles tinham um problema. Primeiro problema, a idade passou. Qual é o primeiro problema? A idade passou. A idade avançou. A promessa foi feita, mas a idade avançou. Além da idade avançar, veio o problema também da natureza humana. A irmã Isabel já estava impossibilitada de ter filhos. Se fosse nos dias atuais, a irmã Isabel já tinha ido ao médico, já tinha feito exame. O doutor olhou para ela e disse: "Ô irmã Isabel, a senhora com esses cabelinhos brancos, uma senhorinha de idade, não tem possibilidade do seu organismo, da sua condição humana gerar, mas a senhora já passou o tempo. Seu marido também já é um homem de idade, não há possibilidade para que vocês tenham filhos." Mas irmãos, aquele casal, diante desta impossibilidade, diante desta falta de ter filhos, e isso é que me deixa maravilhado, eles recebem um testemunho que eram justos perante Deus. Não era um casal que reclamava, era um casal que mesmo aguardando a promessa de um filho, eles não abriam a boca para murmurar, porque eles confiavam na promessa que Deus tinha feito. Eu vou repetir de novo, eles confiavam na promessa que Deus tinha feito. Porque quando Deus promete, Deus não conta com a possibilidade humana. Deus não leva em conta a condição humana. Pelo contrário, para que Deus faça alguma coisa, a condição humana precisa ter acabado. O homem precisa dizer: Senhor, é impossível, porque Deus precisa exclamar, porque tudo que Deus faz, Ele precisa deixar a assinatura que foi Ele que fez, para que depois ninguém se glorie dizendo: fui eu, foi a força do meu braço, foi A, foi B, foi fulano, foi cicrano. Deus não é assim. Deus deixa a possibilidade de acabar, deixa todo mundo olhar, deixa todo mundo dizer: ali é impossível, para que Deus brade do céu e diga: porque para mim nada é impossível. E eu já quero lhe dizer uma palavra de Deus esta noite. Se você está aguardando algo que você pensa que é impossível, se alguém até já me disse assim: olhe, desista, porque isto é impossível, esta pessoa não conhece o Deus que você serve. Oh glória, eu vou lhe dizer de novo: esta pessoa não conhece o Deus que você serve, porque para Deus, oh aleluia, nada, repita comigo: para Deus, não, só os crentes que têm fé, para Deus, nada é impossível. Levante a sua mão, abra a sua boca e glorifique a este Deus que faz coisas impossíveis. Não há nada impossível para Deus. Não há nada.
de folha. Tem uma resposta de Deus para alguém. Oh glória, oh glória. Oh, eu sinto a presença de Deus. O Deus do impossível estar entre nós. Aleluia. Santa de Deus. Para Deus nada é impossível. Era impossível aquele casal gerar. Era impossível que aquele casal gerasse filho. Mas, irmãos, Deus não esquece dos seus. Oh, aleluia! Que Deus maravilhoso! Deus não esquece do seu povo. O silêncio de Deus já durava alguns anos. Deus já estava em silêncio durante algum tempo. Já não havia manifestações. Mas agora, com este casal de idosos, veja que coisa maravilhosa. Aquele possível problema não impedia a irmã Isabel de ir ao culto. Aquele problema não impedia o irmão Zacarias de tirar a sua escala de trabalho. Oh glória! Oh glória! São dois crentes que são exemplos. Dois crentes que são exemplos. Uma mulher estéril servia de zombaria naquela época. Um casal sem filhos era um casal que não tinha recebido a bênção de Deus. Era um casal que alguém olhava de lado e não sei não, tem alguma coisa errada. Mas aquilo não impedia deles adorarem a Deus. Versículo de número 8, olha aí na sua Bíblia. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer incenso. E toda a multidão do povo estava fora orando a hora do incenso. E o anjo do Senhor apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo o anjo, turbou-se, caiu sobre ele, mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, Zacarias, porque a tua oração foi ouvida. Eu vou repetir de novo: a tua oração foi ouvida. Eu vou repetir de novo para você abrir os ouvidos. A tua oração foi ouvida. Não, eu vou lhe dizer de novo: a tua oração foi ouvida. Eita, que eu vou dizer de novo porque eu sinto graça de Deus. A tua oração foi ouvida. Eita, Deus grande, que eu vou lhe dizer de novo: a tua oração foi ouvida. Eu vou dizer de novo para você entender que é Deus que está falando contigo. A tua oração foi ouvida. Oh, tem resposta de Deus. Eu não sei quanto tempo você está orando, mas Deus me trouxe lá de Maceió para dizer que a tua oração foi ouvida. Foi ouvida. Foi ouvida. Oh, glória. Foi ouvida. Não é em vão. Eu vou dizer de novo: não é em vão.
Ah, Deus maravilhoso. Oh, Deus grande. Oh, aleluia. Não é em vão, Deus abala o meu coração para dizer a alguém aqui que entrou questionando Deus e dizendo: Senhor, até quando tu não pediste para Deus falar contigo? Após Deus falar contigo hoje e diz: a tua oração foi ouvida. Hoje é dia do silêncio de Deus ser quebrado. É dia do silêncio de Deus quebrar na vida de crentes. A oração chegou do trono. Zacarias orando. Você já pensou? Oh Deus. Oh irmãos, eu vim para pregar outra coisa. Oh, ai, Deus, eu vim para pregar outra coisa. Ai, mas Deus está dizendo que está ouvindo o pastor Silvio. A oração foi ouvida. E quando Deus ouve a oração daquele homem, Deus responde a oração. No tempo certo, Deus respondeu. Oh, que Deus maravilhoso. Deus respondeu no tempo certo. Deus respondeu no tempo certo. É interessante que Deus podia ir na casa de Zacarias. Podia ou não podia ir na casa de Zacarias, Deus? Não podia, meu pastor? Podia. Deus podia encontrar com Zacarias no supermercado. Deus podia encontrar com Zacarias na feira. Deus podia encontrar com Zacarias em qualquer canto. Mas Deus só deixou para dar resposta a Zacarias no templo. Oh, aleluia. Glória a Deus. Deus deixou para dar resposta a Zacarias no templo. Na escala de trabalho. Zacarias chegou pensando que era só mais um dia de trabalho. E Deus olhando para ele, ele disse: nem sabe que eu vou dar resposta a ele esta noite. E Deus trouxe a resposta. Tua mulher vai dar à luz, Zacarias. E o nome do menino vai ser João. Você entende isso aqui? Que Deus já chegou dizendo o nome. Deus já disse o sexo. Não teve nem chá revelação. Nem precisou ter chá revelação. Olha, não deu tempo nem de Zacarias chegar em casa para contar a irmã Isabel. Não tinha nem um WhatsApp para contar. Aí Deus disse, aí o anjo disse: ai Zacarias, eu estou trazendo um negócio aqui, que antes do seu, antes de vocês conhecer na terra, a gente já conhece no céu. João, antes de ser conhecido na terra, o nome dele já era conhecido. Foi fraco, o nome dele já era conhecido. Veja o versículo 13, para você não ficar incrédulo comigo. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, te dará à luz a um filho, e chamarás o seu nome de quem, meus irmãos? O nome de João
já era conhecido nos céus. Veja só, quem deu o nome de João não foi Zacarias, quem deu o nome de João não foi Isabel, foi o próprio Deus que determinou o nome do menino. Vá lá e já leve a certidão de nascimento antes do menino nascer. Já entregue a certidão de nascimento. Antes do menino nascer, já leve a certidão de nascimento. O menino nem existe, mas a certidão já existe. Eles nem viram o menino ainda, mas a certidão já existe. Eles nem pensam que pode ter mais, mas a certidão já existe. Olha que Deus maravilhoso. Isso é fé. Isso é fé. É sem você ver. É por isso que o povo diz que o crente ele tem que ter um parafuso, com todo respeito, uma forma de linguagem para que você entenda. Tem que ter um pouquinho de... Porque é fé. Fé é você crer no que você não vê. É Deus dizendo, está aqui o registro do menino. E você dizendo, mas nem em casa eu cheguei. Não, mas não precisa não, porque já, olha, não depende de você agora não, agora depende de mim. Enquanto dependia de você, nunca foi gerado. Mas agora você vai entender que você nunca dependeu de você. Você tem que aprender a depender de mim. Enquanto você pensar que vem de você, não vem. Mas quando você entender que sou eu teu provedor, você vai ver que eu já vou trazer a coisa pronta para você. Eita Deus maravilhoso. Você crê? Quem crê nisso, irmãos? Quem crê? Deus já traz pronto. Quando pensar que não, você fica. Alguém diz, e foi como isso? Aí você diz, para Deus. Não quero saber como é não. Eu quero saber que eu sirvo um Deus que é criador dos céus e da terra. Eu tentei, todo mundo disse que era impossível, mas o Deus que eu sirvo, para ele nada é acabou. Já está pronto. Eu vou dizer de novo, já está pronto. Oh, aleluia, já está pronto. Vai chegar só a mensagem, mas já está pronto, porque já está reservado, já está reservado. A história de João Batista já estava reservada na linha do tempo. Deus já tinha reservado. Coisa boa, irmãos, é confiar naquele que é atemporal, porque para Deus não existe passado, para Deus não existe presente e para Deus não existe futuro. Por quê? Porque o tempo ele deixou para as suas criaturas. O Criador não se submete ao tempo, porque Ele é o Criador do tempo. Ele é o Pai da eternidade. Deus não sabe o que é tempo, Ele é atemporal. Deus enxerga o tempo assim, olha para cá, olha para cá. Deus enxerga o tempo como essa linha aqui dessa mesa. Passado, presente, Deus está aqui. Deus não é pego de surpresa. E vai acontecer o que amanhã? Eita, esqueci. Deixa eu ver aqui a agenda. Ô anjo Gabriel, rapaz, tu esqueceu de fazer esse negócio? Não, irmão. Deus não é pego de surpresa, não. Antes que houvesse dia, eu sou. Oh, aleluia. Deus disse, Isaías, escreva aí, antes que houvesse dia é espaço e tempo. Vocês são inteligentes. Para existir matéria tem que existir espaço e tempo. Para existir matéria tem que existir espaço e tempo. Deus é atemporal. Deus está além do tempo. É Ele que criou o tempo. É por isso que em Isaías ele disse, antes que houvesse dia, antes que houvesse matéria, antes que houvesse espaço, antes que houvesse terra, antes que houvesse anjo, antes que houvesse qualquer coisa, eu sou, e ninguém a que possa escapar das minhas mãos. Operando eu, quem me impedirá? Ninguém impede. Ele é atemporal.
Ele manda no tempo. Deus entregou a certidão para você na nossa linguagem de hoje. E já disse o que João Batista ia ser. João Batista será cheio do Espírito Santo, versículo 15. Versículo 14. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão do seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo desde aquele menino foi preparado. Preste atenção, para uma missão. Aquele menino que Deus já falara dele no Antigo Testamento, que já havia promessa dele antes de ele nascer. Oh meu Deus do céu! Eita Deus maravilhoso! Antes da mãe de João nascer, já havia promessa sobre João, já havia. Você lê algumas páginas do Antigo Testamento, está lá a promessa sobre João. Está lá a promessa que esse menino viria. Mas escute isso. Quando aquele menino nasce, filho de sacerdote, tinha que ser sacerdote. Filho de sacerdote tinha que ser o quê, meus irmãos? Foi fraco. Filho de sacerdote tinha que ser o quê, meus irmãos? Sacerdote. E João Batista era sangue puro. O pai sacerdote, a mãe das filhas de Arão. E eu fico com o ensino do nosso pastor e concordo. João Batista era para ser o sumo sacerdote da época. É por isso que às beiras do Jordão, quem vai ser apresentado a ele? Escute, o pai de João dizia: vai ser sacerdote. Vai ser sacerdote. Esse menino vai ser sacerdote. E Deus olhava do céu e dizia: para esse menino eu tenho outro projeto. Vai ser profeta. Vai ser profeta. Você pensa uma coisa, Deus pensa outra coisa. Você tem um caminho, Deus tem um caminho mais excelente do que eu sei. Você tem um pensamento, Deus tem um pensamento mais elevado do que o nosso. Nós projetamos uma coisa, mas Deus é assim, irmão. Deus pega o nosso projeto, pede licença e às vezes nem pede, coloca no bolso e entrega o dele e diz: está aqui o meu projeto, vai seguir o meu projeto. O mais importante é o meu projeto. Às vezes nós queremos fugir, às vezes nós queremos desistir, mas não dá para desistir daquele a quem Deus chamou e aquele a quem Deus capacitou para a sua obra. Você pensa uma coisa, mas Deus diz outra a você. João Batista cresceu, a palavra dele veio ser pregada, a palavra de Deus veio ser pregada. João Batista pregava para que o Messias aparecesse, e não sou eu que diga, é o próprio João Batista, no Evangelho segundo João, o evangelista. Alguém perguntou: por que você batiza, João? Ele disse: eu batizo porque aquele que me mandou batizar disse que alguém viria, o Cristo viria, e quando o Cristo viesse, eu veria, para que fosse manifesto a Israel, para que fosse manifestado a Israel. Isso está escrito no Evangelho de João. João Batista tinha certeza, João Batista ouviu. João Batista está à beira do Jordão. Lá vem um homem caminhando. João Batista aponta o dedo para ele e diz: eis o cordeiro. É Deus trazendo o cordeiro para o sumo sacerdote. É Deus trazendo o cordeiro para quem tinha autoridade, para reconhecer o cordeiro. Quando Jesus é batizado, eu não vou chover no molhado, vocês conhecem a história. Os céus se abrem, o Espírito
como uma forma, não foi como ipsis literi, mas como uma forma corpórea de pomba. Uma voz do céu brada e diz: este é o meu filho amado, em quem eu tenho alegria, ou em quem eu me comprazo. João Batista viu a cena, João Batista ouviu a cena, João Batista passou a vida dele esperando por aquele momento. Mas quando chega no capítulo que lemos, João Batista está preso, e ele pensa que Jesus vai entrar pelo portão, vai meter o pé no portão, bum, e vai salvá-lo. E ele espera, hoje que ele vem. Não, amanhã ele vem. Não, depois da manhã ele chega. Um dia, 2 dias, 3 dias, Jesus não chegou. Porque enquanto João estava no auge, João não tinha dúvida. Mas foi apenas João ser preso que esqueceu da infância, esqueceu da voz do céu, esqueceu das promessas. Foi só a primeira dificuldade que João começou a esquecer. E eu fico feliz. Oxe, irmão, se o senhor fica feliz porque João não, é porque Deus não deixou, não esconde as nossas fraquezas, e deixou para que aprendamos. Por quê? Porque João agora está duvidando, depois de ver tantas coisas, depois de tantas promessas, depois de ouvir Deus falar do céu, depois de ter tantas provas da chamada de Deus, ainda duvida. Oh, aleluia! Oh, Deus grande que se revela esta noite. Oh, por que a dúvida sobe ao coração? Daí lá, Derremito, depois de tanto eu falar contigo e te mostrar, por que sobe a dúvida? João Batista duvidou. Pergunte-se a ele mesmo. Mas sabe o que eu fico feliz? É porque a nossa vida é igual a de João. Nós recebemos promessas, nós abraçamos a promessa, nós nos alegramos com a promessa, mas nas primeiras grandes dificuldades, a gente diz: será? Será que é? Será que valeu a pena a minha vida eu ter me dedicado tanto à obra de Deus? Será que valeu a pena eu ter feito tudo? Será que isso vale a pena de ver? Porque agora eu não estou vendo Deus agir. Cadê? Na hora que eu pensei que Ele ia chegar, Ele não chegou. Cadê Ele? Oh glória! Oh glória! João estava sofrendo injustiça, porque na hora do aplauso todo mundo diz que tem chamada. Na hora que está à frente de um grupo, todo mundo diz que tem chamada. Eu quero ver quando você não é prioridade. Quando Deus faz o pastor esquecer seu nome. O pastor esqueceu meu nome, não é o pastor não. É Deus que controla a mente do pastor. Aí o pastor até lembra e Deus apaga. Esquece. Por quê? Marchar, pular, enquanto é prioridade é fácil. Eu quero ter convicção quando ninguém lembra do teu nome. Quando os homens, que é natural, porque somos falhos, esquecemos. Quando a prova vem, quando chega alguém e diz: larga tudo, pede carta, vai embora, desiste, entrega, Deus não vai fazer mais nada não. Eu não te disse que não valeu a pena, mas eu vim
E eu encerro aqui para dizer uma coisa a você. Eu vim para dizer uma coisa debaixo da autoridade de Deus. Preste muita atenção. Aleluia. Talvez a dúvida chegou e você está com dúvida, mas Deus tem certeza do que tem para você. Eu vou dizer de novo, você tem dúvida, mas Deus me trouxe aqui para dizer que Ele tem certeza e Ele sabe quem você é, e a promessa ainda está de pé. Não, eu vou lhe dizer de novo, porque eu acabei. Deus está mandando lhe dizer que as promessas estão de pé, porque Ele não é homem para que minta, Ele não é filho do homem para que se arrependa. Prometeria, Ele não cumpriria. Deus é Deus das coisas impossíveis. Deus é Deus das coisas impossíveis. Senhor, está impossível. Aguarde, que Deus agora é que vai chegar. Quando você acha que está impossível, é quando Deus vai se revelar. Eu não costumo fazer isso, não. Mas se não me incomodar, eu não sou desse negócio, não. Dê um cheiro no canto, não. Mas toque na pessoa que está do seu lado.